paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal, Mensagem de Esperança. E é com muita alegria que eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que esta mensagem traga alegria na sua vida, paz, esperança. E eu quero ler a palavra que encontra no Evangelho de João, capítulo 5, e quero ler o versículo 13, 14 e 15. Fala a respeito da cura de um paralítico ali no tanque chamado Betesda. E vamos à leitura então. E o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar veio grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Meus irmãos, eu quero comentar um pouquinho a respeito da cura deste paralítico. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e divulgue também deste canal para outros, para que outros também possam ser abençoados. Eu quero comentar um pouquinho da cura deste homem. Este homem já estava há bastante tempo naquele tanque chamado Betesda. Havia uma história, um conhecimento, alguém diz que era uma lenda, mas se não tivesse alguma coisa de verdade, não ia se juntar tantas pessoas que ficavam olhando para a água e de repente havia um movimento e o primeiro que se jogasse na água era curado. Assim era a cultura que tinha. E Jesus chegou naquele lugar. Encontrou um homem paralítico. E Jesus perguntou: vem cá, tu quer ficar são? O homem disse: olha, eu não tenho ninguém que me jogue na água. Quando eu me preparo, já foi outro e é curado antes de mim. E Jesus pegou, digo: pega a tua cama e vai embora e anda. E aquele homem ficou curado. E era sábado. E daqui a pouco os judeus começaram a questionar com aquele homem: hoje é sábado, não pode carregar a tua cama. E ele disse: olha, o homem que mandou, que me curou, mandou que eu levasse a cama, é isso que eu estou fazendo. E quem é ele? Ele não sabia que era Jesus. Meus irmãos, depois ele encontra Jesus na região do templo. E Jesus disse para ele, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não tenha sucedido alguma coisa pior. Eu quero comentar estas palavras de Jesus para aquele homem: não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Meus irmãos, a Bíblia não diz o histórico desse homem, por que ele ficara paralítico. Mas aqui nós notamos uma coisa que eu quero focalizar. O homem, quando foi criado por Deus, foi criado sem enfermidade. A enfermidade veio devido ao pecado. E como o homem passou a morrer, ele tem enfermidade. Mas nós notamos uma coisa. A própria palavra nos diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tem poder para curar toda a enfermidade. Alguns dizem que só cura enfermidade espiritual, mas a promessa é bem clara. Em Mateus capítulo 8, nós vemos que quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com uma febre enorme, jazendo, não fazia nada. Jesus tocou nela e ele curou. E o escritor diz: parece cumprir-se o que foi dito pelo profeta, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, Jesus cura a enfermidade física e a enfermidade também espiritual com o pecado. E neste homem aqui, Jesus faz uma recomendação. Há uma cultura, muitas vezes no meio do povo crente, que quer dizer que toda enfermidade é pecado.
É um problema, meus irmãos. O homem, além de estar sofrendo, o ser humano, da enfermidade, ainda na comunidade fica dizendo que ele está tem pecado. Não é bem assim. Mas esse homem aconteceu uma coisa. A enfermidade dele era por pecado. Não vamos dizer que todo que está enfermo é pecado, mas este homem tinha enfermidade porque ele tinha pecado, ele tinha feito alguma coisa muito grave e trouxe consequência para ele. E às vezes nós olhamos em nosso meio, tem crentes, vamos falando logo pessoas, que procura tudo quanto é médico e não é curado, porque a enfermidade é de caráter espiritual. Às vezes tem que fazer um conserto. Jesus certa vez olhou para uma mulher que ela era corcunda. Tinha um demônio nela, aquela enfermidade era de demônio. E aqui Jesus disse para ele, tu não peque mais. Como está dizendo, toma jeito na tua vida. Tu ficou doente esses anos todinho, foi por causa do pecado que tu pecou. Meus irmãos, não sabemos que pecado era. Mas foi um pecado tremendo, que Jesus, olha, já estás são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Se tu continuar vivendo uma vida de pecado, vai vir uma enfermidade pior ainda. E como Jesus está dizendo, não estou aí perto de ti para te curar. Então te conserta, meus irmãos. Graças a Deus que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o médico dos médicos. Ele resolve todos os nossos problemas. Ele cura as nossas enfermidades espirituais e cura também as enfermidades físicas, que nós chamamos de enfermidade orgânica. E aqui já está falando agora que este homem tem uma enfermidade orgânica. Jesus curou, porque veio consequência do pecado. Essa enfermidade era pecado. Meu irmão, minha irmã, vamos procurar ter uma vida boa diante de Deus com fidelidade, servindo o Senhor com alegria, colocando nele a nossa confiança, porque Ele é a nossa saúde. Jesus é a nossa saúde. É a Ele que nós recorremos. Quando o homem procura de um lado e do outro, não encontra na medicina, porque a medicina é uma bênção. Deus deu os médicos como uma bênção para nós, mas é limitado. E quando não tem mais jeito, quantos que já estavam condenados para a morte, Jesus curou, porque Ele tem todo o poder. Ele teve o poder de pegar aquele paralítico lá no tanque de Betesda, olha, pega a tua cama, vai embora, está resolvido o teu problema. Não tem muita dificuldade, não. E Ele é aquele que trabalha na nossa vida. Eu quero terminar, mas meu irmão, minha irmã, se às vezes estou pregando, tem pessoas doentes, Jesus cura toda enfermidade. Mas não esqueça também, e não fique falando dos médicos. Tem crente que fica falando dos médicos. O médico é uma bênção de Deus. O Lucas, que acompanhou Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, era médico. Coisa gloriosa, né? Usou esse médico. E Deus ainda usa também médico para curar nossas enfermidades. E Ele também cura diretamente. Que o Senhor te abençoe. Fique na bênção, fica na bênção do Senhor e receba a saúde espiritual e a saúde física da parte de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela salvação, porque Tu curaste nossas enfermidades espirituais e cura também nossa enfermidade física. Continua conosco abençoando e eu peço neste momento por todo o Teu servo e Tua serva que sejam abençoados. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.